Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas que vai melhorar o seu relacionamento aí com o seu filho. Então são dicas preciosas que vai mudar a relação pais e filhos. E a primeira dica é elogio. Gente, tem muito pai, muita mãe que não elogia a criança. Eles são muito rápidos em apontar defeitos, eles são muito rápidos em chamar atenção quando algo está errado, porém eles são muito lentos quando algo está correto e elogiar a criança. Você gosta de receber elogios, não gosta? No seu trabalho, quando você faz a determinada tarefa corretamente, você tá indo bem, seu chefe vem, te elogia, né? Ou no seu dia a dia, você, sua esposa, todo mundo gosta de elogio, gente. Por que a criança não vai gostar? A criança também gosta e a criança precisa desses elogios. Claro que na hora correta, se ela tiver feito algo correto, ela tem sim que ser elogiada. Isso vai fazer com que ela cresça uma criança e futuramente um adulto que também saiba elogiar. Futuramente ele vai ter uma empresa, vai ter os seus funcionários ou até mesmo os amigos, né? Então ele vai crescer sabendo a importância de fazer um elogio quando alguém faz um favor para ele, né? Então é importante você, pai e mãe, elogiar dentro de casa. Se alguma coisa foi bacana, gente, é nas coisinhas simples. Seu filho guardou todo o brinquedo? Olha, filho, que legal, parabéns. Tem pai que não fala, tem pai que fala assim, você não fez mais que a sua obrigação. Isso tá errado, gente. A criança guardou os brinquedos dela, tudo certinho, tudo bonitinho. Elogie. É uma dica e uma lição, na verdade. É uma dica pro pai, mas é uma lição que a criança vai levar pra vida toda. Ela vai aprender a receber elogios e também vai aprender a elogiar as pessoas que estão à sua volta. Então, elogie. Dica número 2, saiba dizer não ao teu filho. Gente, o não, ele é saudável e ele é essencial para uma ótima relação entre pais e filhos, desde que o não esteja acompanhado de uma justificativa. Tem pai e mãe que fala não sem dar um motivo, sem explicar o porquê, tá? Por exemplo, o meu filho tá nessa fase, ele fala, mamãe, eu quero fazer tal coisa agora. E eu falo, não. Aí ele já vem com o por que não? E aí, né, na maioria das vezes, eu já fiz isso, tá? Então, essas dicas que eu passo pra vocês são coisas que eu fiz, que eu mudei e que deu resultado, por isso que eu passo pra vocês. Então, antigamente eu falava, por que não, Gabriel? Porque eu sou sua mãe e eu tô falando que não. Gente, e isso não funciona. Agora, a partir do momento que eu coloquei essas dicas em prática e eu mudei, por exemplo, mamãe, eu quero brincar agora, tá na hora de dormir, mas ele quer brincar. Não, Gabriel, agora não, você não vai brincar. Mas por quê? Filho, porque agora tá na hora de dormir, você precisa descansar, amanhã um outro dia, papapá, papá. Enfim, você dá uma explicação pro teu filho, tá? Não é simplesmente sair falando não à torta e à direita sem dar justificativas. Você é adulto, se alguém falar um não pra você, você não vai querer saber o motivo? Todo mundo quer saber o motivo. O problema dos pais é que eles acham que os filhos não merecem essas justificativas. E sim, eles merecem. Eles têm que entender o porquê que eles não podem fazer determinada coisa. Não é simplesmente falar não porque eu sou mãe e eu não quero que você faça, tá? Então, a palavra não é essencial para um ótimo relacionamento entre pais e filhos. Sem contar que, gente, saber falar não pro filho, independente da idade que ele tenha, livra ele de muitas coisas, tá? Eu tô com 33 anos hoje, casada, mãe, só que eu consigo me lembrar de todos os nãos que a minha mãe me deu. E eram nãos que, gente do céu, olha, me deixava fora do sério, viu? Às vezes era alguma coisa tão simples e eu falava, mas mãe, eu posso ir em tal lugar? E ela, não. Mas ela me explicava o motivo, tá, gente? E aí eu falava, mas todo mundo vai. E aí vinha aquela frase que toda mãe fala, né? Porque hoje eu falo pro meu filho, mas você não é todo mundo. E hoje eu entendo que os nãos que a minha mãe me deu
de verdade, gente, me livrou de muita coisa e fez com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje, a esposa que eu sou hoje e a mãe que eu sou hoje. Se ela fosse uma mãe que só falasse sim, ai, acho que nem eu ia gostar de mim mesma, viu? Então, diga não pro teu filho, sempre com uma justificativa. Dica número 3, papai e mamãe, mais as mamães, né, que me veem aqui no canal, acho que é um canal que as mulheres veem mais que os homens. Peça desculpa pro teu filho. É isso mesmo. Às vezes a gente exagera. Eu peço desculpa, gente, direto pro Gabriel. Eu não peço desculpa por ter, por exemplo, ele fez algo errado e precisou ser corrigido. Aí depois que eu corrigi ele, eu fui lá e, desculpa, filho. Não, não é esse tipo de desculpa que eu estou falando, tá? Mas é quando a gente erra com eles. Numa palavra que a gente não deveria falar e a gente feriu a criança, tá? Porque criança é ser humano como eu e como você, eles têm sentimentos, tá? Então nós precisamos sim pedir desculpa para os nossos filhos quando nós nos excedemos, quando nós corrigimos eles com o nosso coração irado. E aí a gente às vezes machuca, ou às vezes machuca com palavras, né? Fala coisas que não deveria. Menino, você não serve para nada. Menino, sai daqui, agora eu não quero você aqui perto de mim. E essas palavras magoam a criança, né? Imagina o seu marido virando para você, sai daqui, sai de perto de mim. Não é? Você gosta? Graças a Deus, meu marido não fala isso pra mim, mas se você ouve isso do seu marido, que eu sei que tem muitas mulheres que ouvem, sai daqui, você não serve pra nada. É legal? Não é legal. Então por que você vai falar isso pro teu filho? Moleque, sai daqui. Você não deveria ter nascido. Infelizmente, tem muito pai e mãe que fala isso pra criança. Então, se você é esse tipo de pai e mãe, peça desculpa pro teu filho. Não é feio você pedir desculpa, não, tá? Sem contar que essa forma, o fato de você pedir desculpas pro teu filho, você também tá ensinando ele a pedir desculpas quando ele erra com alguém. Porque, gente, toda criança vai crescer, tá? E como essa criança vai crescer, vai depender de como você, pai e mãe, foi com ela quando ela era pequenininha, tá? Então tem muito adulto hoje que não pede desculpa de jeito nenhum. Aí vamos lá, vamos analisar a história dele. Será que os pais dele pediram desculpa quando fazia alguma coisa? Claro que tem as suas exceções, tá? Tem gente que é ruim porque é ruim mesmo, tá? Não tô falando desse tipo de gente aqui, eu estou falando aquilo que cabe ao pai e à mãe fazer, tá? Então, peça desculpas pro teu filho quando você errar com ele e você vai ver que o adulto que ele vai se tornar vai ser um adulto admirável, vai ser um adulto amável e um adulto respeitado, porque ele vai amar as pessoas, vai saber elogiar as pessoas e principalmente vai saber se desculpar quando ele tiver feito algo de errado. Então, peça desculpas quando você tiver se excedido. Dica número 4, peça ajuda. Isso, peça ajuda do seu filho em determinada tarefa que você for fazer. A gente, parece que é brincadeira, mas a criança, gente, ela se acha muito importante quando a gente pede ajuda dela. O Gabriel, ele gosta de me ajudar em muitas coisas aqui em casa. Se eu tô lavando uma louça, ele gosta de me ajudar. Se eu tô cozinhando, ele gosta de me ajudar, mas eu percebo que não é porque ele gosta de cozinhar ou porque ele gosta de mexer com água, né? É porque ele se sente valorizado quando ele me ajuda. Eu percebo nele que quando eu permito que ele me ajude em algo, ele se sente importante, sabe? Se sente valorizado. Então, permita que o teu filho te ajude em determinada tarefa da sua casa. Você vai fazer alguma coisa? Filho, você me ajuda a fazer tal coisa? Gente, ele vai se sentir o máximo. E com isso, a relação pai e filho, mãe e filho, vai se fortalecendo, entendeu? Porque vocês estão ali, ó, bem centrados, juntinhos, né, em todas as opiniões, se valorizando, pedindo desculpa, elogiando. Então, tudo vai se encaixando. E isso só vai fazer com que a relação de vocês fique muito boa. Hoje o Gabriel tem 5 anos,
Mas de verdade, eu tenho uma relação com ele, não só eu, o Daniel também. Nós temos uma relação com o nosso filho, gente, que é... Ai, me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhosa de olhar pra ele e ver a criança que nós estamos conseguindo criar. Claro que com a graça de Deus, porque não é fácil. O Gabriel, ele é uma criança muito amável, ele é uma criança, gente, que ele tem muita facilidade em pedir desculpas quando ele sabe quando ele erra, passa uns 10 minutinhos ali, ele vem, te abraça, pede desculpas sem ninguém precisar falar, ele não é egoísta, sabe? Ele elogia, sabe? Ele olha, mamãe, você tá linda, mamãe, sabe? Ele é uma criança que ele sabe elogiar. Então, todas essas dicas que eu tô passando pra vocês só fortalecem esse vínculo de pai e mãe com o filho. E isso, gente, só tem a ter bons resultados futuramente, porque eu sei que ele vai crescer, claro, ele vai crescer, ele vai namorar, ele vai casar, mas esse vínculo, esse respeito que a gente tem, que a gente tá criando agora, gente, a gente não vai perder nunca, tá? Por quê? Porque a gente tá investindo nele agora, a gente tá... né? Nem eu tenho aprendido essas dicas, tenho aplicado com ele, tem sido muito importante e tem dado resultados excelentes, tá? Então eu sei que o meu filho, ele vai ser um adulto muito abençoado, que vai saber elogiar, que vai saber pedir desculpas, que vai saber oferecer ajuda a alguém e ajudar a alguém sem esperar nada em troca, generosidade, porque a gente ensina ele a doar, né? Que tem outras pessoas que precisam, a ser grato, N coisas que a gente vai ensinando o nosso filho no dia a dia e só vai, ó, aumentando a nossa relação, o nosso vínculo. Então, é muito importante todas essas dicas que eu tô passando pra vocês, tá? Então, peça ajuda, deixa ele se envolver nas coisas que às vezes pra você parece besteira, mas pra ele vai ser muito bom. Dica número 5. Assim como tem pais que não pedem desculpas, tem muitos pais que não dizem obrigada. Gente, por favor, né? Diga obrigada pro teu filho quando ele te fizer alguma coisa. Mesmo se seja uma coisa simples. Fale obrigada. Sabe, tem pai e mãe que é muito chucro. Ah, não, você não fez mais que a sua obrigação. Eu não tenho que agradecer nada. Eu te dou comida. Gente, não é assim as coisas. Agradeça. Saiba agradecer o teu filho quando ele faz algo pra você. Que seja um carinho, gente. Que seja ir buscar um copo de água. O Gabriel, ele gosta de agradar, sabe? Às vezes ele vai lá na geladeira, ele sabe que o pai dele gosta de levar pro quarto uma garrafinha de água. A gente já deixa a garrafinha de água na geladeira de madrugada, pra não ter que ir lá na cozinha, já tem a aguinha ali pra beber. E ele sabe que o pai dele gosta. Então ele vai lá na geladeira, ele pega com carinho a água e leva lá. Por quê? Porque ele sabe que o pai dele gosta. E, gente, o pai dele agradece. E ele se sente o máximo. Então, agradeça. Diga obrigado pro teu filho se ele te fizer alguma coisa. E essa dica, gente, você aplicando essa dica, o seu filho vai crescer sendo educado, viu? Porque se você não faz isso com as pessoas, porque tem muito adulto que não agradece nada, viu? Então, não queira isso pro teu filho, não. Faça com que seu filho seja muito melhor do que aquilo que você foi, tá? Que ele seja um adulto grato, que ele saiba agradecer as pessoas que fazem coisas por ele, a Deus e a tudo que ele tem. É um coração grato. Coração grato é coração com memória, sabe? É você não esquecer o que a pessoa te fez. Não tô falando de coisas ruins, tá? Porque nós adultos temos muita facilidade de guardar coisas ruins. As coisas boas que as pessoas fazem a gente esquece. Eu estou falando de coisas boas, tá? Por que tem muita pessoa ingrata? Porque o coração dela não tem memória. Esqueceu as coisas boas que os outros fizeram, tá? Então, não queira que o teu filho seja um adulto assim. Então, ensine ele a dizer obrigado. E como que você vai ensinar ele a dizer obrigado? É você dizendo obrigado pra ele quando ele fizer determinada coisa pra você, tá? Então, diga obrigado pro teu filho e ele vai ser um adulto com o coração grato.
Dica número 6. Pergunte a opinião do seu filho, deixa que ele dê a opinião dele em determinado assunto. Claro que em assuntos que seja, né, que dê para a criança dar uma opinião. Por exemplo, o Gabriel quer que a gente decore a casa agora, né? Tá chegando o Natal e ele quer que decore. Então, eu pedi a opinião dele. Filho, o que você quer que a gente faz? O que você acha da gente colocar árvore em tal lugar? Então, ele já ficou todo, porque eu pedi a opinião dele, né? Isso faz com que ele se sinta respeitado também, né? Ele fala, poxa vida, a minha opinião é importante, né? Então, assim como a ajuda, né? Ele vai se sentir valorizado, respeitado. Então, assim, dependendo do assunto que você, seu esposo, sua esposa estiver tratando, permita que a criança participe e dê a opinião dela. Às vezes a opinião dela não vai ser possível vocês fazerem, mas só o fato de você ouvir a opinião da criança em determinado assunto é legal. É muito bom. A criança, ela realmente, gente, ela se sente respeitada. O Gabriel é demais a expressão dele, sabe? Quando a gente pede a opinião dele em alguma coisa e ele dá a opinião dele. É muito bom. Então, assim, você pai, você mãe, aprenda isso. Aprenda a fazer com que o seu filho se sinta parte da casa, da família mesmo, porque ele também mora ali, a casa também é dele. Então, por exemplo, no quarto dele, você quer decorar o quarto dele diferente? Peça a opinião dele, deixa ele participar, né? Deixa ele opinar. E isso, futuramente, só terá coisas boas e também só ajuda a fortalecer o relacionamento entre os pais e os filhos. Dica número 7. Vai parecer bobagem, mas tem muito pai e muita mãe que não faz isso. Diga que ama o seu filho. Gente, eu não sei como que tem pai e mãe que não fala pro filho que ama. E, infelizmente, gente, às vezes quem tá me assistindo tá acostumado, né, assim como eu falar, mas tem muito pai e muita mãe que não fala pro filho que ama. Não fala pro filho o quanto que ele é importante, o quanto que ele foi amado, o quanto que ele foi desejado, sabe? Eu falo isso muito enrolou. Eu falo muito isso pro Gabriel, porque realmente, gente, o Gabriel, ele foi uma criança desejada. Eu sonhava com ele, sabe? Eu já sabia que ele ia ter esse nome muito antes de eu engravidar. Eu e meu esposo sempre falavam, quando a gente tiver um filho, vai chamar Gabriel. Então eu conto essas coisas pra ele, porque pra ele se sentir importante, tá? Então, dizer que ama o teu filho, a tua filha, só vai fazer com que o laço de vocês se torne ainda mais fortes. Porque é muito importante ser pai e mãe, é muito importante. Mas é muito importante também você ser amigo do seu filho. Porque o seu filho vai crescer, o seu filho vai fazer amigos. Você não vai estar com o seu filho 24 horas. E todos esses laços que você vai fortalecer na infância vai fazer com que você não perca o teu filho no futuro. Porque você foi um pai que fez todas essas dicas que eu falei, né? E você foi um pai que sempre falou que ama, que é importante, que ele foi amado, que ele foi desejado. Isso é importante. Então, diga que ama o teu filho. Não importa a hora, de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. E não importa se é menina, se é menino. Gente, para com essa coisa de machista. Ele é menino, não precisa falar. Fala que ama. Dica número 8. Dê ao seu filho alternativas. Tem muita criança que é criada como se fosse o reizinho da casa, né? É ele que manda, é ele que decide, é ele que dá a palavra final. E o pai e a mãe tá ali só de enfeite, né? Eu não sei como que consegue, mas infelizmente existe. Mas por outro lado, você também não precisa ser aquela mãe autoritária e chata, sabe?
a mandona da casa, é tudo do seu jeito, do jeito que você quer, e é você que manda e pronto, acabou. Não. Dê ao seu filho alternativas. Você não precisa ser a mandona e a chata, e também ele não é o rei da casa, não é ele que manda, ele está debaixo de uma autoridade do pai e da mãe. E é nas coisinhas mínimas que a gente passa aí isso pros nossos filhos. Quer um exemplo? O Gabriel, ele comprou umas massinhas, que ele tava doido pra brincar de massinha. Ele ganhou umas da minha prima e ele queria comprar outras cores. E aí nós compramos uma caixinha que veio 16 cores de massinha. E o Gabriel chegou, ele queria já abrir todos os pacotes, já misturar tudo. Eu falei, não, não é assim que funciona. Aí, o que eu fiz pra ele? Eu dei alternativas. Eu falei, olha, tem 16 cores aqui. Dessas 16 cores, você pode escolher 10 cores. Porque 6 cores, como essas 6 cores aqui, ó, tá vendo? Tá lacrada ainda, ó, ele não mexeu. Então, 10 cores, a mamãe vai deixar você escolher e a mamãe vai abrir. Só que tem um detalhe, dessas 10 cores, que são essas, ele escolheu 10 cores. Eu abri o pacotinho e tirei metade. Eu não entreguei tudo pra ele. Eu entreguei um pedacinho. Tá, as outras 10 cores, ó, que ele ainda não mexeu, tá aqui, guardadinha. E aquelas que ele não escolheu a cor, tá aqui lacradinha inteira. Que é isso? Eu dei uma alternativa pra ele. Eu poderia ter falado assim, não, Gabriel, eu vou te dar 10 cores e pronto, acabou. Porque quem manda aqui sou eu, você não sabe de nada e eu vou te dar essas 10 cores. E só. Ou então, eu deixar ele ser o reizinho da casa e falar, ah, não, tadinho, ah, ele quer as 16 cores, deixa ele brincar, deixa ele estragar, é dele mesmo, deixa ele fazer o que ele quiser. Mas eu dei a ele alternativas. Filho, você pode escolher 10 cores, eu não escolhi as cores por ele, ele escolheu as cores. E dessas 10 cores, filho, a mamãe vai te dar um pedacinho, você vai brincar com ela até ela estragar. Quando a mamãe vê que ela estragou, aí a mamãe vem aqui e te dá uma outra parte da massinha. Gente, eu dei alternativas pra ele. Só que essas alternativas fez com que ele entendesse o quê? Que não é ele que manda, que eu não sou o malvado da história e que ele aprendeu a cuidar das coisas dele. Porque ele vai ter massinha, gente, por um bom tempo pra brincar. Você, pai e mãe, sabe que essas massinhas aqui não são baratinhas. Então, ele tem que entender o valor das coisas. Ele tem que valorizar as coisas. Ele tem que saber que as coisas custam dinheiro. Sim, ele tem que saber isso, tá? Não é sair estragando tudo porque não foi ele que comprou, não. Então, eu dei alternativas. Olha, você não tem a opção de brincar com todas. Eu te dou outras 2 opções. Essa terceira opção que você quer, que é brincar com todas, você não tem. Mas você tem outras 2, né? Então, é você dar alternativas pro teu filho, para ele entender que ele está debaixo de uma autoridade. Por exemplo, tá um frio de rachar lá fora e o teu filho não quer colocar roupa de frio. Ele vai lá no guarda-roupa dele, não, eu quero colocar essa camiseta aqui de calor. Aí você fala assim, mas filho, tá frio, não tá calor, não sei o que, não sei o que. Ou então você fala, você não vai colocar e pronto, acabou. Não, você não precisa ser nenhuma dessas 2 opções, mas dê alternativas. Olha aqui, Gabriel, está frio lá fora, então a opção de usar essa roupa de calor você não tem. Mas a mamãe vai te dar outras 2 opções. Aí você pega 2 blusas de frio e pede para ele escolher entre aquelas 2. Ó, você pode escolher essa ou essa, porque aquela terceira opção, que é a roupa de calor, não está na lista. Então, ele vai entender que ele está debaixo de uma autoridade e que ele tem alternativas. Não é ele que manda, é você, mas com respeito, né? Os 2 ali, ó. E isso, gente, os laços vão ficando ainda mais fortes. Parece brincadeira? Mas coloque em prática para você ver os ótimos resultados que você vai ter na sua casa. E última dica número 9. Diga não sei. Ah, mas como assim?
Os nossos filhos, eles nos veem como heróis, né? Vê o pai como herói, vê a mãe como uma princesa, e eles acham que a gente sabe de tudo. Tudo que eles perguntar pra gente, eles acham que a gente sabe, que a gente vai dar a resposta. Então, você precisa aprender a falar pro teu filho, não sei. Mamãe, tal coisa assim, assim, filho. Isso aí a mamãe não sabe, mas a mamãe vai procurar se informar, vamos procurar aprender junto, ver o que é, porque a mamãe não sabe todas as coisas, tá? Não é feio isso, tá? Isso vai fazer com que o teu filho cresça sem medo de falar futuramente que não sabe determinado assunto, que ele não é obrigado a saber de tudo, que ele tem a opção de aprender. Então, fale não sei. Mamãe, o que é tal coisa? Filho, a mamãe não sabe, mas vamos procurar aprender junto? Mais uma coisa aí que vai fortalecer esse vínculo, porque vocês vão estar mais próximos para aprender determinado assunto que nem você e nem o seu filho sabia. Porque nós não somos super-heróis, nós não sabemos tudo. E os nossos filhos têm que entender que nós somos seres humanos. Vamos errar com eles, somos falhos. Então não tem problema nenhum você falar pro teu filho que você não sabe determinada coisa. E aí aproveita e vai aprender junto com ele. O vínculo entre vocês vai ficar muito melhor. Então, diga não sei. Não tem problema nenhum você não saber determinado assunto. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu trouxe para vocês 9 dicas que vai fazer com que a relação entre pai e filho, mãe e filho, fique ainda melhor. São todas dicas que eu fiz aqui em casa, que funcionou pra mim. Gente, tudo que eu passo pra vocês é porque funcionou pra mim. Porque hoje que eu sou mãe, eu sei como é difícil criar um filho. É difícil. Ter um filho é fácil. Agora, ser pai, ser mãe, criar um ser humano com caráter, honesto, né? Não é fácil. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, essas dicas vai fazer com que você e o seu filho fiquem ainda mais próximos. Cada dica dessa que eu dei, se você aplicar, você vai ver que o relacionamento de vocês vai ficar ainda mais próximo. E essa criança vai crescer. Vai crescer, vai crescer, mas o relacionamento de vocês ali, ó, aí não tem influência nenhuma negativa que seja capaz de quebrar esse elo tão lindo entre pais e filhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!